Graças a Deus por dia de hoje, graças a Deus por esse culto, graças a Deus porque nós estamos aqui e nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus grande, um Deus maravilhoso. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis 6. Gênesis 6. Teu objetivo hoje, com essa ministração, é que a gente possa aquietar o nosso coração, que ele seja motivo de que aquiete seu coração para algumas coisas e que ele inquiete seu coração para algumas coisas. E esse texto que nós vamos ler é um texto conhecidíssimo, né? Um texto que a gente... Eu não fui criança na casa do Senhor, por assim dizer, então eu não aprendi desde criancinha, mas as crianças que aqui estão aprendem desde criancinha esse texto, que é o texto a respeito da Arca de Noé, né? Mas nós vamos falar de bichinhos, não. O papo aqui é mais adulto. O papo aqui é mais completo. E o tema, se eu posso dar esse tema, seria: o que nos distingue? O que distingue uma pessoa que rejeita o Senhor ou uma pessoa que anda com o Senhor? O que distingue uma pessoa que professa Jesus como Senhor e Salvador e uma pessoa que não professa? Existe diferença? Assim, na nossa cabeça, nós, como cristãos, já há algum tempo, a maioria aqui já caminha bastante tempo, nós já temos uma certa imagem, uma certa... algo que está dentro do nosso imaginário, daquilo que distingue um cristão de um não cristão. Mas eu queria refletir com vocês hoje de uma forma um pouquinho mais profunda, né? Se eu perguntar para vocês o que distingue, talvez a gente vai dar algumas características físicas, né? Porque antigamente, físicas não, mas assim, antigamente a gente olhava para um cristão, alguns anos atrás, e a gente identificava, porque a pessoa usava terno, usava gravata, né? Usava a Bíblia preta, né? Normalmente era preta, né? Não tinha nem essa variedade de cores, né, que tem hoje. E o cristão, na maioria das vezes, andava a pé. Você via bastante cristão andando a pé com a Bíblia, com as crianças, né? E aí você olhava e você identificava, de uma certa forma. Mas o que identifica o cristão hoje? O que distingue um cristão de um não cristão, né? E não precisa a gente ir muito longe, basta a gente dar uma passeada no shopping, a gente ir no mercado, a gente ir lá para comer um lanche, a gente fazer até umas comprinhas aqui no centro da cidade, dar uma passeada no parque da cidade, conversar com algumas pessoas, né? Até observarmos os nossos colegas de trabalho, na faculdade, na escola, dentro do ônibus, no trem. Não observamos aquilo que pode diferenciar um cristão ou não. Você não consegue. Você vai no shopping, você consegue. Esse não é. Você vai no mercado e fala assim: olha, rapaz, tá comprando homo, esse é. Esse não é. Você não consegue identificar quem é um cristão ou quem não é. Você não consegue diferenciar. É possível que muitas pessoas estejam até melhores do que nós. Quando você conversa com elas, quando você observa elas, você tem uma percepção pelo diálogo das pessoas que elas estão super bem. Que tem uma vida equilibrada, que tem uma vida boa e que está tudo normal na vida da pessoa. E você não consegue identificar uma pessoa conversando com ela muitas vezes. Às vezes tem uma conversa um pouco mais evangeliquez, né? Mas quando você não tem esse evangeliquez,
Você se senta com uma pessoa ali num lugar, no trem ali, conversando com as pessoas, você não consegue identificar quem é um cristão ou não. E muitas vezes isso provoca em nós e confunde até a nossa cabeça, e a gente chega até a questionar a Deus e questionar a nós mesmos, porque nós não conseguimos identificar um cristão olhando para algo externo. Nós não conseguimos ver um cristão olhando externamente uma pessoa. E você olha para a pessoa e fala assim, nossa, a pessoa está super bem, né? Você conversa com, né? Você vai você vai em qualquer lugar, até no parque da cidade, e você vê as pessoas alegres, você vê as pessoas festivas, você vê as pessoas lá fazendo piquenique, né? A não ser que seja um dia de evangelismo, como nós fomos, aí você identifica quem é as pessoas que são os cristãos e quem não são. Mas, num outro dia, você não consegue identificar. Você olha para aquelas pessoas e vê que muitos ímpios estão até em condição melhor do que a gente. Aqui é preciso fazer uma explicação do que seja ímpio, né? Parece que eu estou xingando a pessoa, né? Seu ímpio. Né? Ímpio não é um xingamento. É apenas não é uma ofensa. É apenas uma distinção entre aquele que é pio, aquele que serve ao Senhor, que é temente ao Senhor, e aquele que não serve ao Senhor. Por isso que ele é ímpio, né? Muitas vezes você vai pela primeira vez numa igreja e a igreja tem muito esse linguajar, né? Fala assim, os ímpios vão não sei para onde, os ímpios, dá a impressão que está todo mundo sendo achincalhado, né? Mas você está fazendo só uma distinção de quem é ímpio e de quem não é, e de quem serve ao Senhor, de quem não serve ao Senhor, de quem é temente a Deus e de quem não é temente a Deus. E você não consegue identificar um ímpio de um cristão, de um pio. E às vezes a gente deve considerar algumas coisas quando você olha para isso. Tem muitos ímpios em melhor condição financeira que a nossa, não tem? Tem muito ímpio em melhor saúde que a nossa. Tem muito ímpio com filhos estudando em melhor escola que os nossos. Tem muito ímpio morando em melhor escola que a nossa. Tem muito ímpio que está comendo. O que é? Está errado aí? Hã? Melhor casa, eu falei errado? Eu falei onde? Podia morar em hospital também, né? Aí dava tudo certo. Então. Oi? Então, tem muito ímpio comendo melhor do que nós, estudando melhor do que nós, morando melhor do que nós. Tem muito ímpio tendo lazer melhor do que nós. Tem muito ímpio trabalhando em lugar melhor do que nós. Isso, às vezes, não confunde a nossa mente? Se eu sou cristão, por que eu estou nessa situação? E isso traz, às vezes, algum tipo de desconforto, porque a gente não sabe diferenciar o que é ser cristão do que é não ser cristão. A gente olha com os óculos, muitas vezes, da economia, a gente olha com os óculos da saúde, do relacionamento familiar, das amizades, e você identifica que aquela pessoa está melhor condição que você, e por isso a gente se questiona. Se você olhar, tentar distinguir um cristão, se você tentar distinguir as pessoas por esse critério, é capaz de você não ganhar nem um ímpio para Deus, mas é capaz de muito ímpio ganhar você para o reino dele. Porque você começa a olhar para coisas que não deveria olhar,
que não é a base do cristianismo. Não é a base do cristianismo. Muitas igrejas têm trabalhado a vida das pessoas de uma forma que a pessoa tem uma decepção, ela se afasta de Deus. Por quê? A igreja prometeu muitas coisas para ela. E o cristianismo não é só isso. Não é apenas isso. Deus cura. Deus salva. Deus transforma. Deus restaura. Mas é só isso? É só isso? E muitas igrejas prometem só isso para as pessoas. A primeira decepção que a pessoa tem, o que a pessoa faz? Ela se torna um ímpio. Ou ela, na verdade, ela nunca deixou de ser um ímpio. Ela nunca deixou de ser ímpia. Porque ela não conhece o que a distingue, o que separa ela. O que separa ela de ser uma pessoa ímpia. E aqui, através desse texto, em Gênesis 6, tem a Bíblia no todo. Se você for ver, ela faz essa separação de Gênesis a Apocalipse. Mas eu peguei um texto aqui que ele é mais referencial para nós, para que a gente possa ter algumas distinções de quem é cristão e de quem não é cristão. E aí é por isso que eu disse que isso pode aquietar o seu coração, como isso pode inquietar o seu coração. Porque algumas coisas que eu for falar aqui, pode ser que você não esteja, que não está dentro do teu coração, não alimenta o seu coração. E aí é caso de você refletir, é caso de você ser inquietado. Mas muitas coisas eu vou dizer aqui e você vai concordar. E aí o seu coração vai ser aquietado. Porque a nossa vida como cristão não está somente em algumas coisas. Nós temos que entender como num completo. E aqui nós vamos ler Gênesis 6, a partir do 9 até o 22, que diz assim. Vocês estão comigo? Estão compreendendo? Aleluias. E esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei o fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa dele. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 130 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque um portal lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal,
grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão virá um casal, e a você, para que seja conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Essa história é extremamente conhecida nossa. É uma história que a gente conta para as criancinhas. E a gente se habituou a ouvir essas histórias, e tem até a Bíblia, né, que põe os desenhinhos, e a gente muitas vezes não tem a dimensão e a profundidade do que houve aqui. Houve uma separação entre Noé, um homem temente a Deus, e toda a humanidade. E toda a humanidade. Aqui a palavra diz no comecinho: a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Era algo terrível, até muitas vezes pior do que nós vemos hoje. Mas Noé, ele fazia um contraponto nesse tempo. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E a gente olha para esse texto e a gente não tem muitas vezes a dimensão do que foi o dilúvio. O dilúvio, a palavra diz em Gênesis 7:23, que é um pouquinho para frente, dizem extermínio. Vocês já ouviram essa palavra? É gostoso de ver? É interessante a gente ouvir falar de extermínio. Houve extermínio de uma geração. Houve extermínio de todos os povos da terra. Sobrou só Noé e a sua família. Quando a gente ouve falar de dilúvio, a gente não tem, muitas vezes, a dimensão do que foi isso. Diz que a terra brotava água por baixo. E havia, como se comportas do céu se abrissem e águas viessem de cima. Alguém já pegou uma chuva forte? Daquelas terríveis mesmo? Eu já peguei uma. Peguei várias, mas uma eu fiquei assustado. A Melissa, a gente estava num ponto de ônibus chovendo e chovendo, aquela coisa desesperadora e relâmpago. A Melissa falou assim: pai, acho que nós vamos morrer. Eu falei: não vai não, filho, não vai não, mas eu estava achando que ia. Terrível, terrível. E a gente não imagina o que seja isso. Quando a gente vê imagens na televisão de enxurradas, a gente vê imagens de barcos sendo levados, a gente vê imagem de casas sendo levados. Calcula isso de forma mundial. Imagina o desespero das pessoas. A gente acha porque vive num lugar um pouquinho mais alto e a água não vai chegar ali, a água chega ali. A água chega ali. E o pior de quando a água chega ali no lugar alto, ela busca um lugar baixo para ir. Aqui a gente vive num vale, entre a Serra do Mar e a outra serra aqui. Isso aqui ia encher, tá? E depois que enchesse aqui, o que ia acontecer? Essa água ia escoar para o mar, porque lá estava mais baixo. E vocês já viram o que isso forma? Quando você desce a serra e vê a cachoeira ali em Bertioga, é linda. Aquela cachoeira ali, todo mundo para dar uma olhada. Eu nunca parei, porque eu tenho pressa de chegar no lugar. Mas as pessoas param para dar uma olhada. Não para? Vocês já pararam? Alguém já parou? Vocês tudo tem pressa também. Já parou? As pessoas param para dar uma olhada naquilo ali, é bonito, né? Quando chove um pouquinho mais, já desce um caldo meio marrom. Mas você imagina a água vindo e passando aquela serra e descendo aquilo. Você imagina aquelas pessoas lá embaixo. Isso foi o dilúvio. Isso foi a separação que Deus fez de Noé
e o resto da humanidade. Muitas vezes a gente não tem noção disso. Foi um extermínio. A palavra diz: darei fim de todos os seres humanos. Não foi 50 pessoas que morreram. Não foi 100 pessoas que morreram. Não foi nem 200.000 pessoas que morreram. Darei fim de todos os seres humanos. Os destruirei com a terra. Houve uma destruição juntamente com a terra. Isso foi o dilúvio. E nesse texto a gente vê uma separação de quem é ímpio e de quem é aquele que é temente a Deus. E agora nós podemos olhar para a vida de Noé, só por esse texto, e tirar algumas lições para nós de quem é temente ao Senhor, de quem é um cristão. Aqui Noé, foi até interessante o louvor, né, que me fez lembrar aqui no comecinho, né, que Noé e sua família, né, porque o louvor foi a respeito de nós e da nossa família, da nossa geração ser abençoada. A família de Noé, ela foi abençoada pela vida de Noé. Mas para eles serem salvos, todos precisaram entrar na arca. Todos precisaram entrar na arca. Noé, e como nós aqui, estamos abençoando todos os nossos familiares. Mas nós precisamos fazer com que eles entendam que eles precisam entrar na arca. Que eles precisam estar debaixo da guarda do Senhor, da proteção do Senhor. E aqui nós vamos ter algumas distinções de quem serve e de quem não serve ao Senhor, de quem teme e de quem não teme ao Senhor, de quem é cristão e de quem não é cristão. E a primeira distinção que eu posso trazer aqui para os irmãos está no versículo 1. No versículo 1 não, né? No versículo 9 do texto que a gente leu era o primeiro aí. Nós somos distintos pela santificação. Diz assim, ó: Noé era homem justo e íntegro. Justo e íntegro. Justo é que você se encaixa exatamente em algum lugar, não é? O que é justo? Uma calça justa, que se encaixa certinho. Nós somos justos. Íntegro, que é inteiro, completo. O homem de Deus não está sujeito ao pensamento da sua época. Ele não se deixa levar pelo que tem acontecido. Ele não se deixa levar por doutrinas que não seja a palavra do Senhor. O homem de Deus não se preocupa com o pensamento majoritário, com o pensamento que rege a sua época. Muitas vezes a gente olha para os pensamentos que regem a nossa época e a gente acham eles muito atraentes. E um homem de Deus, ele não se move por isso. Ele se move pelo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Ele se move por aquilo que o Senhor fala com ele. Ele se move para caminhar diante da presença do Senhor. O homem de Deus, ele não vive em ambiguidade. Noé era justo e íntegro. Ele tinha convicção de que lado ele estava. Ele não andava com o pé em duas canoas, que é muito perigoso, por sinal. Você pode até tentar, mas é muito perigoso andar com o pé em duas canoas. Uma hora, uma canoa vai para mais distante e você cai. E aí o dilúvio vem na sua vida. Um homem de Deus, ele não vive nesta ambiguidade. Ele tem convicção. Ele tem convicção de quem ele é.
ele era íntegro e justo diante dos olhos do Senhor. E a palavra diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Ela olhava para o homem e ela via que Noé era justo e íntegro. E ela olhava para a terra e via que a terra estava totalmente corrompida. Quando Deus olha para nós, ele tem essa impressão? Quando Deus olha para o nosso coração, olha para a nossa casa, ele pode dizer que nós somos íntegros e justos? A primeira é a santificação. Nós somos distintos pela santificação. A palavra de Deus diz que em Apocalipse 22:11, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Isso é para cada um de nós. Buscar cada vez mais o Senhor. Buscar cada vez mais a justiça. Não devemos e devemos eliminar convicções ou pensamentos antagônicos na nossa cabeça. De andar com um pé em uma canoa e um pé em outra canoa. Nós podemos uma hora cair dessa canoa. A segunda distinção somos distintos pela satisfação. Somos distintos pela satisfação. Noé andava com Deus. Aqui nós temos que fazer uma ênfase no com. Noé andava com Deus. Não é Deus que andava com ele. Ele que andava com Deus. Ele que buscava o Senhor. Ele que ia ao encontro do Senhor. Andar pressupõe que você tem confiança, que você tem amor, que você tem obediência. Pressupõe que você aprecia aquela companhia. Pressupõe que você tenha satisfação com aquela presença. A gente não anda com ninguém que a gente não tenha satisfação, que a gente não tenha alegria. Muitos podem estar caminhando ou andando próximo ao Senhor, mas sem nenhum tipo de satisfação. Você tem satisfação quando anda com o Senhor? A vida cristã, meus irmãos, ela pressupõe um treinamento. Treinamento para quê? Treinamento para que quando nós chegarmos lá, vai continuar igualzinho. Andar com Deus. E quem não quer andar aqui com Deus, não tem satisfação de andar com Deus, por que teria lá, nos céus? A gente tem que fazer um questionamento aqui, ó. Algo que vem recorrente na nossa cabeça. E algo que você já deve ter escutado em algumas vezes. Por que você gosta tanto da igreja? Por que você gosta tanto de Bíblia? Por que tudo para você é Jesus, tudo é igreja? Por quê? A resposta dessa pergunta, ela é simples. Ela é respondida com outra pergunta. Você pode perguntar para a pessoa: por que você gosta tanto de futebol? Por que você gosta tanto de praia? Por que você gosta tanto de ir ao shopping? Por que você gosta tanto de viajar? Qual que é a resposta? Satisfação. Se nós não tivermos satisfação em Deus, outras coisas vão nos atrair. Porque o homem busca ser satisfeito. O homem busca a satisfação. Este elemento, ele é crucial na vida cristã. Se não há satisfação em tudo que envolve a Deus, a Bíblia, a igreja, sempre você vai ficar em dúvida se está fazendo certo. Sempre ficará em dúvida acerca da sua fé, da fé em Deus. A geração de Noé, as pessoas estavam bem.
a despeito de toda a corrupção que estava, de toda a corrupção que a gente vê hoje, de todos os problemas que a gente vê hoje. As pessoas estavam bem. Jesus diz lá em Mateus 24, de 37 e 38, diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Como que era a vida das pessoas? Exatamente como é hoje. Comiam, bebiam e festejavam. Será que a nossa satisfação está nisso? Comer, beber e festejar? Onde está Deus nessa rotina de comer, beber e festejar? Sabe como é que você descreve a rotina de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que não crê no Senhor? Você descreve da seguinte forma: trabalho, sextou, curtir, festa, churrasco, trabalho, sextou, curtir, festa. É assim que você descreve a vida da pessoa. Onde está Deus nessa rotina? Isso distingue um cristão de um não cristão. A pessoa trabalha somente para ter recursos para festejar, para passear, para se descompensar, por assim dizer. Isso não tenho nada contra, é muito bom, eu também passeio, eu não paro na serra porque eu quero chegar rápido no lugar, mas eu gosto de passear, todo mundo gosta, não tem problema nenhum com relação a isso. O problema é a forma que a pessoa vive, ela só pensa nisso. Era como nos tempos de Noé, bebiam, comiam e davam-se em casamento. Ou seja, bebiam, comiam e festejavam. Festejavam, bebiam e comiam. Trabalhava, sextou, festa, cerveja, sextou de novo e festa. A pessoa não vê Deus. Não coloca Deus em sua rotina. E havia maldade como tem hoje. Então não está muito diferente dos tempos de Noé. Não está muito tempos de Noé. E Deus olhava para as pessoas e já havia uma distinção entre Noé e o resto da humanidade. A terceira, vou tentar correr aqui. A terceira distinção, ou nós somos distintos por conta deste livro aqui, ó. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Ele fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. A Bíblia diz exatamente como você tem que viver. Exatamente. Às vezes a gente negocia com a Bíblia. Fala, não é bem assim não, Senhor. Mas Noé, ele seguiu todos os detalhes que Deus deu para ele enquanto ele fazia a arca, enquanto ele fez a arca. Ele não negociou, ele foi completamente obediente à palavra do Senhor. Faça desse jeito, ele fez. Com esse tamanho, ele fez. Com essa dimensão, ele fez. Faça um telhado, ele fez. Faça uma portinha, ele fez. Ele não negociou nem uma palavrinha do que aquilo que Deus tinha falado para ele. E ele não podia ter negociado? Podia ou não podia? Podia. Ele fez leme? Ele não fez leme. Fala, não, mas aí Deus, como é que eu vou direcionar aí, né? Como é que a arca vai andar? Preciso fazer um leme. Preciso fazer um negocinho lá para ter direção. Não era algo legal? Não era algo interessante para se fazer? Não é algo necessário? Mas ele não fez. Ele fez exatamente da forma que Deus havia dito a ele. Nós precisamos levar a Bíblia a sério.
não como teoria, mas como prática diária das nossas vidas. Não, e aqui eu tenho algumas práticas aqui, só algumas, para a gente ter uma ideia. Porque a gente fala assim, muitas vezes a gente não sabe o que são essas práticas. E eu listei algumas aqui bem rapidamente. Não se associe com pessoas que não professam a mesma fé. Perdoe para que tenha a alma liberta. Fuja da aparência do mal. Ao ser exortado, veja com cuidado, veja como cuidado da parte de Deus. Não deixe de congregar, como era costume de alguns. E aqui o texto ainda diz que ainda mais quando o tempo se aproxima. E nós estamos chegando no tempo fim. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina ou modismo. Busque conselho de pessoas sábias e piedosas. Não desista da sua família. Não deixe sua fé esfriar. Não haja por impulso. Tenha temperança. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Sente-se à mesa sempre que possível com sua família, com amigos, como Jesus fazia. Não se aparte das Escrituras, medite nela de dia e de noite. Profira palavras de bênção e não de maldição. Seja simples como a pomba e astuta, vigie como a serpente. Ore pelas pessoas. Ouça as condutas transmitidas na pregação da palavra e as pratique. Compre o necessário, evitando desperdícios e exageros. A Bíblia sempre fala em necessário. Ajude o necessitado sempre que possível. Busque a paz com todos, se depender de você, com a sua família, com a igreja, com o trabalho, com a escola. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Dê graças a Deus pelas estações do ano, chuva, calor, frio. Nunca deixe de adorar a Deus. Glorifique a Deus em todas as coisas. Trabalhe para glorificar a Deus. Estude para glorificar a Deus. Busque fazer o bem. Evangelize com palavras e com sua vida. Seja luz em lugares escuros. Seja luz em lugares escuros. Outro dia eu ouvi um pregador falando, e é verdade mesmo. A luz, ela é mais evidente nos lugares mais escuros. Por isso que quando a gente vê uma pessoa, um adolescente entrando na faculdade, a gente sabe que aquele lugar é escuro. E a gente imagina que ele, como cristão, vai iluminar mais, porque o lugar é mais escuro. A gente não pode se moldar à cabeça desse século. A gente não pode se ajeitar, se transformar. Eu tenho mais 4 só, tá? Distintos pela salvação. E aqui é algo que eu fico até triste de falar, mas a gente precisa falar. Porque muitas igrejas não têm mais pregado a respeito do inferno, a respeito de onde essa vida vai levar, para onde essa vida vai levar. E nós somos distintos pela salvação. A Vanessa aqui no começo do culto, ela falou a respeito de um versículo, que é o versículo que todos nós conhecemos e é um dos versículos, é o versículo mais lindo da Bíblia, eu acho, né? Todo mundo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê tenha vida eterna. É isso que diz o versículo? É isso. Até no versículo mais lindo da Bíblia fala em perecer. Haverá uns que terão vida eterna, mas quem não crer perecerá. A Bíblia diz isso. No versículo mais bonito. Podia estar escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Vamos apagar o não pereça.
Mas não é assim que funciona. É muito triste falar isso. É muito triste falar isso. Da geração de Noé, a geração de Noé, quantos foram salvos? Quantos? Conta aí comigo. 8. 8. Será que tinha pouca gente naquela época? Foram 8 salvos. E nós temos que parar para refletir um pouco a respeito disso. Nós somos, agora eu dei uma ajeitada aqui, eu atualizei o sistema aqui. Nós somos 8 bilhões de habitantes. Eu falava 7. Agora eu já estou falando 8 porque já ampliou. 8 bilhões de habitantes. Na geração de Noé, se nós fizermos uma comparação com hoje, muitos poucos serão salvos. A geração de Noé foram 8 apenas. 8 apenas. A nossa geração, nós somos 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões. Você tira aí, ó, vamos fazer uma continha rápida. Você tira aí 1 bilhão e 200 milhões de chineses. Eu estou tirando tudo porque a gente sabe que lá o evangelho é muito pouco difundido. A gente sabe que em todos os lugares do mundo tem pessoas salvas, mas eu estou fazendo só uma conta assim superficial. 1 bilhão e 200 milhões de chineses. Tem 1 bilhão de indiano. Lá são todos cristãos? Nós temos nas religiões orientais, Coreia, Japão, quantos? Nós temos 800 milhões de pessoas na Europa. Uma Europa que se diz pós-cristã. E aí a gente vem para o Brasil e a gente olha para o Brasil e a gente olha assim, muitas vezes para uma rua que tem 3 igrejas, mas são todos cristãos. Nós temos um número incontável de pessoas que se dizem cristãos, mas são cristãos nominais. O que significa isso? São cristãos que apenas dizem que são, mas andam com o Senhor? São íntegros? São justos? A Bíblia diz que tem um grande número de testemunhas daqueles que estão chegando na carreira, daqueles que estão completando a carreira. Eu creio que é muita gente mesmo. Mas se comparado ao número de pessoas que já existiu e que ainda existe, faz uma proporção aí por Noé, que na geração deles era apenas 8. Só apenas 8 que foram salvos. Então nós temos que refletir um pouco. Nós somos distintos pela salvação. Nós somos distintos pela salvação. Tem um versículo, eu li o versículo João 3,16, li não, né? Comentei com vocês, mas tem um versículo de João 3,36, que diz assim, ó: quem crê no Filho tem vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira do Deus permanece sobre ele. Foi o que aconteceu com aquela geração, que não queria a Deus, se distanciou mais e mais de Deus. Quando eu olho para a arca, né? Quando eu olho para a arca, quando você olha para a arca, você vê o que? Você imagina o que? Assim, você observa e olha, ela te lembra o que, a arca? Quando você vê o desenho, tem uns desenhos bonitinhos de criança, né? Aqueles desenhos não é muito bem igualzinho a arca não, né? A arca é meio quadradona, assim, meio, né? Quando você olha para a arca, e do que ela foi feita, e como ela foi, entre aspas, pintada. Você sabe do que ela foi pintada? De peixe, de betume, né? Ela foi betumada para não ter vazamento. Quando a gente olha, a gente imagina mais ou menos o que, Marca? Hein?
Eu acho que vocês querem falar, mas tá com vergonha, né? Parece um esquife, não parece? Agora eu vou traduzir para vocês, né? Parece um caixão. É mais parecido com um caixão, não é? Eu acho que é uma referência para nós. Que quem entrou naquela arca morreu para o mundo. Foram 8 apenas que entraram naquela arca e morreram para o mundo. Mas eles morreram para o mundo para uma nova vida, para um novo mundo. Quando tudo se acabou, Deus disse para Noé para que ele saísse da arca e recomeçasse tudo. Isso é algo tremendo para nós. Nós, hoje, temos também uma arca, que nós precisamos entrar por ela. Sem ela, nós não encontramos salvação. A arca é aquilo ali, ó. É a cruz. A nossa arca é a cruz. Jesus teve que morrer para que cada um de nós pudéssemos chegar a ser salvos. A arca, ela é um sinônimo, na minha concepção, dentro daquilo que eu consegui enxergar, é uma concepção de que nós morremos para o mundo. E nós precisamos entender isso. E entender que nós somos distintos. Nós não podemos continuar flertando com o mundo, com as coisas que o mundo nos oferece, com as coisas que o mundo tem para nós. Há um período de arca na vida de Noé. Houve um período de arca na vida de Noé. E há um período de arca, de cruz, nas nossas vidas. Noé, no versículo 1 do capítulo 7, Deus disse: entra na arca. E Noé entrou, apenas obedeceu. Cada um de nós já entramos por aquela cruz. E nós estamos esperando o dia em que Deus diga para nós, assim como disse para Noé: saia da arca para um novo mundo, para uma nova vida. Nós temos muitas distinções. Não vai dar para falar de todas elas. E nós precisamos buscar essa distinção. A vida de Noé é um exemplo muito bom para a gente olhar e observar, para que nós imitemos esse homem. Assim como Deus olhou para ele e o separou, nós somos separados do Senhor. Pode se colocar de pé. Aleluias. O Senhor é bom. Que nós possamos, nesse tempo, que as pessoas basicamente vivem para isso: comer, beber e dar-se, em casamento e casar-se ou festejar, né? Que nós possamos entender que nós estamos guardados por meio daquela cruz. Nós estamos sob aquela cruz. O Senhor nos cobre com o sangue dele. O que nos distingue como cristão não é nossa condição financeira. Como foi dito aqui no começo, muitas vezes têm condição melhor do que a nossa. Não é a nossa condição de saúde, porque muitos também têm condição de saúde melhor do que a nossa. O que nos distingue não é tudo aquilo que nós podemos ver, aquilo que é visível. O que nos distingue é a santificação. O que nos distingue é a Sagrada Escritura. O que nos distingue é ter satisfação no Senhor. O que nos distingue é ser salvos.
O que nos distingue é ser sustentado pelo Senhor, nesse período em que nós estamos na arca. Porque isso é ser sustentado pelo Senhor. Eu sei que não tem sido fácil para alguns, eu sei que a palavra diz que talvez o amor de muitos se esfriarão, de quase todos se esfriará. Mas eu sei que o Senhor vai sustentar muitos. Eu quero permanecer sendo sustentado pelo Senhor, até que Ele diga, saia da arca. Não quero ouvir comando nenhum. Não quero achar que eu deva fazer algo. Não quero achar que eu deva abrir a arca para encontrar um mundo novo. Eu quero esperar o Senhor tranquilamente, silenciosamente, dizer ao meu ouvido, saia da arca para um mundo novo, para um mundo novo, para viver uma vida eterna, 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 andando ao meu lado. Ande comigo, meu filho. Tenha perseverança. Continue nesta caminhada. Continue nesse propósito. Continue. Você está seguro e salvo pela cruz de Cristo Jesus. Pela cruz de Cristo Jesus. Aleluia.